Seu dinheiro pode encolher. O que a reforma tributária esconde sobre seus investimentos? Parece um título alarmante, não é mesmo? Mas a verdade é que no Brasil, a relação entre o seu bolso e o complexo sistema tributário é uma dança constante, muitas vezes descompassada. Não é novidade para ninguém a sensação de que, não importa o quanto você se esforce para fazer seu dinheiro render, uma parcela significativa sempre escorre pelos dedos, direto para os cofres públicos. Essa sensação de sempre pagamos muito é quase um mantra nacional, e ela ganha contornos ainda mais nítidos quando olhamos para a área dos investimentos. O sistema tributário brasileiro é um labirinto de regras, alíquotas e exceções que desafia até mesmo os especialistas mais experientes. E agora? Meus caros investidores, esse labirinto está prestes a ser remodelado. A tão falada reforma tributária, que há anos paira sobre nossas cabeças como uma nuvem de incerteza, está ganhando forma, e com ela vêm mudanças que podem impactar diretamente seus ganhos. Não estamos falando de um aumento generalizado de impostos, mas de uma reestruturação que pode alterar fundamentalmente a forma como o imposto de renda incide sobre o seu portfólio de investimentos. Imagine que você passou meses estudando o mercado, analisando empresas, diversificando sua carteira entre renda fixa, ações, fundos imobiliários. Você se dedicou para construir um futuro financeiro mais sólido, talvez pensando na aposentadoria, em um grande projeto ou simplesmente em ter mais liberdade. Agora, imagine que as regras do jogo mudam. Aquela alíquota que você calculou, aquela isenção que você aproveitou, podem não existir mais. O que era rentável pode se tornar menos atrativo, e o que você nem considerava pode se transformar em uma nova oportunidade. Essa é a realidade que a reforma tributária pode trazer para o investidor brasileiro. O governo, como proponente dessas reformas, busca simplificar o sistema, torná-lo mais justo e, claro, aumentar a arrecadação. Mas, para o espectador, o investidor em potencial ou ativo, a grande questão é como essas intenções se traduzirão na prática. Quem realmente vai ganhar e quem vai perder com essas mudanças? E mais importante, como você, o protagonista da sua própria jornada financeira, pode se preparar para o que está por vir? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas propostas da reforma tributária que afetam diretamente o imposto de renda sobre investimentos. Vamos desvendar as entrelinhas, analisar os cenários e, o mais importante, te munir de informações para que você não seja pego de surpresa. Nossa missão é clara: revelar as mudanças, quem se beneficia e quem pode ter prejuízos, e te ajudar a traçar estratégias para proteger e otimizar seu patrimônio. Você realmente sabe o impacto que a reforma tributária terá na sua carteira de investimentos? Muitos investidores estão apenas observando de longe, sem aprofundar-se nos detalhes, e isso pode ser um erro custoso. A complexidade tributária é o verdadeiro antagonista aqui, e a falta de informação é sua maior arma. Especialistas de mercado e consultores financeiros já estão debatendo intensamente esses pontos, e nós vamos trazer essas análises para você de forma clara e acessível. O futuro dos seus investimentos está em jogo, e entender essas mudanças não é apenas uma questão de curiosidade, mas de sobrevivência financeira. Desde o Plano Real, o Brasil tem visto diversas tentativas de ajuste em sua política fiscal. Cada uma dessas mudanças moldou o cenário para o investidor. Agora, estamos diante de mais uma encruzilhada. E a forma como você reage a ela pode definir o sucesso ou o insucesso dos seus objetivos financeiros. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A história da tributação sobre investimentos no Brasil é um reflexo da própria instabilidade econômica e política do país. Se olharmos para trás, desde o Plano Real, implementado em meados dos anos 90, que trouxe a estabilidade monetária tão almejada, as regras do jogo fiscal para os investidores têm sido um alvo constante de ajustes e, por vezes, de verdadeiras reviravoltas. Naquela época, o grande desafio era conter a hiperinflação, e a tributação era um instrumento para controlar fluxos de capital e tentar direcionar investimentos. Ao longo das décadas, vimos a criação e extinção de diversos impostos, mudanças em alíquotas e na forma de cálculo, sempre com o objetivo de adaptar a arrecadação às necessidades do governo e, supostamente, promover o desenvolvimento. Para entender o que está por vir, é crucial dominar alguns conceitos fundamentais. O imposto de renda é, em sua essência, uma fatia que o governo retira dos seus ganhos. Essa fatia é definida por uma alíquota, que pode ser fixa ou variar de acordo com o tipo de investimento e o tempo que você mantém seu dinheiro aplicado. A base de cálculo é o valor sobre o qual essa alíquota incide, geralmente o lucro ou rendimento obtido. E, por fim, temos as isenções,
que são as raras benesses fiscais onde o governo decide não cobrar o IR sobre determinado rendimento, como forma de incentivar certos tipos de aplicação, como as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Hoje, o cenário é bastante diversificado. Na renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto, a tributação é regressiva. Quanto mais tempo você mantém o investimento, menor a alíquota, começando em 22, 5% para aplicações de até 180 dias e chegando a 15% para as que superam 720 dias. Na renda variável, como ações, a alíquota padrão é de 15% sobre o lucro líquido para operações comuns e 20% para operações de day trade. Há, contudo, a famosa isenção para vendas de ações abaixo de 20 mil reais por mês, um incentivo ao pequeno investidor que pode estar com os dias contados. Os fundos de investimento, por sua vez, têm uma dinâmica peculiar, sujeitos ao come-cotas, uma antecipação semestral do IR que incide sobre os rendimentos. E a previdência privada, especialmente nos planos PGBL, permite o abatimento das contribuições da base de cálculo do IR, com o imposto sendo pago apenas no resgate ou recebimento do benefício, seguindo tabelas progressivas ou regressivas, dependendo da sua escolha. Os fundos imobiliários também gozam de isenção de IR para os rendimentos distribuídos aos cotistas pessoas físicas, sob certas condições, tornando-os atraentes para muitos. Mas por que o governo, o proponente dessas reformas, busca mexer em algo tão complexo? As justificativas são variadas e complexas. Fala-se em simplificação, para desatar os nós do sistema tributário e torná-lo mais compreensível. Há também o argumento da justiça fiscal, com a intenção de fazer com que os mais ricos paguem mais, buscando uma distribuição de carga tributária que, na visão do governo, seja mais equitativa. E, claro, a arrecadação. Em um país com um grande déficit fiscal, qualquer reforma é vista também como uma oportunidade de engordar os cofres públicos. É importante ressaltar que todas as informações que compartilhamos são baseadas nas propostas legislativas que estão em discussão no Congresso Nacional e nas análises de mercado que têm sido divulgadas por especialistas de mercado e consultores financeiros. O cenário é dinâmico, e o texto final da reforma pode sofrer alterações significativas. O que é certo é que a complexidade tributária é o verdadeiro antagonista aqui, e o espectador, o investidor em potencial ou ativo, precisa estar munido das últimas informações para não ser pego de surpresa. A capacidade de adaptação será a chave para proteger seu patrimônio. Dentro desse cenário de constante mudança e complexidade tributária, as propostas-chave para o imposto de renda sobre investimentos se desenham como o próximo grande desafio para o espectador. Uma das modificações mais discutidas e com potencial de impactar amplamente é a unificação de alíquotas. Atualmente, como vimos, cada tipo de investimento tem sua própria regra, um verdadeiro emaranhado. A ideia é simplificar isso, talvez estabelecendo uma alíquota única ou um número muito reduzido de alíquotas para a maioria dos investimentos, independentemente de serem de renda fixa ou variável, e do tempo de aplicação. Imagine a praticidade de não precisar calcular alíquotas regressivas ou diferentes para cada produto. Por um lado, isso traria uma clareza bem-vinda para o investidor, facilitando o entendimento e o planejamento. Por outro, essa unificação pode significar um aumento da carga tributária para investimentos de longo prazo em renda fixa, que hoje se beneficiam das alíquotas mais baixas, ou até mesmo para operações de curto prazo, que se enquadram em isenções. O governo, como proponente, vê nisso uma forma de equalizar o tratamento fiscal e, convenientemente, aumentar a arrecadação. Outro ponto que tem gerado intensos debates e preocupação entre acionistas e empresas é a proposta de taxar dividendos. Atualmente, os lucros distribuídos pelas empresas aos seus acionistas são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. A justificativa para essa isenção era evitar a dupla tributação, uma vez que a empresa já paga o imposto de renda sobre o lucro antes de distribuí-lo. No entanto, a proposta visa acabar com essa isenção, argumentando que é uma forma de tributar grandes fortunas e aproximar o Brasil de práticas internacionais. O impacto seria direto no bolso do acionista, que veria seu rendimento líquido diminuir. Para as empresas, isso pode desestimular a distribuição de lucros, incentivando o reinvestimento, ou, por outro lado, tornar o investimento em ações menos atraente, afetando a captação de recursos no mercado de capitais. Os fundos de investimento também estão na mira da reforma. As alterações na tributação de fundos exclusivos e abertos, incluindo o famigerado come-cotas, são esperadas. Fundos exclusivos, geralmente acessíveis a investidores de alta renda, têm sido alvo de críticas por supostamente permitirem um diferimento da tributação.
A proposta pode buscar nivelar a tributação desses fundos com os fundos abertos, talvez aumentando a frequência do come-cotas ou ajustando suas alíquotas. Para o espectador que investe em fundos, isso significa uma antecipação ainda maior do imposto, reduzindo o capital que poderia ser reinvestido e, consequentemente, o efeito dos juros compostos. O mercado imobiliário, sempre um porto seguro para muitos investidores, também pode sentir o impacto. As propostas podem trazer novidades para os fundos de investimento imobiliário e outros investimentos atrelados a imóveis. Hoje, os rendimentos distribuídos pelos FIIs a pessoas físicas são isentos de IR, sob certas condições. A reforma pode revisar essa isenção, tornando essa modalidade de investimento menos atrativa ou, no mínimo, exigindo uma reavaliação de sua rentabilidade líquida. Qualquer mudança nesse setor tem um efeito cascata, afetando desde grandes incorporadoras até o pequeno investidor que busca uma renda passiva com aluguéis. Por fim, as isenções e novas regras são um capítulo à parte. As queridas LCI e LCA, que hoje oferecem isenção de IR para pessoas físicas e são queridinhas dos investidores de renda fixa, podem ter essa benesse fiscal revisada ou até eliminada. O governo argumenta que essas isenções, embora visem estimular setores específicos, acabam por beneficiar mais os investidores de maior poder aquisitivo. A criação de novas regras, por outro lado, pode surgir para incentivar outros tipos de investimentos ou para simplificar a apuração do imposto. O espectador precisa estar atento a essas possíveis mudanças, pois o que hoje é vantajoso pode não ser amanhã. A complexidade tributária é o pano de fundo de todas essas discussões, e a falta de adaptação pode custar caro. Com tantas propostas na mesa, a questão crucial para o espectador é: quem ganha e quem perde com essa reforma tributária? A análise de impacto revela cenários distintos, dependendo do perfil e dos objetivos de cada investidor. Para o investidor de curto prazo, aquele que faz o giro rápido de capital, como os traders, as mudanças podem ser especialmente sentidas. Se houver uma unificação de alíquotas que eleve o imposto sobre ganhos de capital em operações de curtíssimo prazo, ou se a taxação de dividendos se consolidar, o impacto será direto na rentabilidade líquida dessas operações. A volatilidade do mercado já é um desafio, e o aumento da carga tributária pode tornar certas estratégias menos viáveis ou exigir uma revisão completa dos modelos de precificação. A agilidade para se adaptar, característica desse perfil de investidor, será posta à prova. Já para o investidor de longo prazo, aquele que busca a aposentadoria ou a construção de patrimônio ao longo de décadas, o cenário é igualmente complexo, mas com nuances diferentes. A possível eliminação das isenções para LCI e LCA, por exemplo, ou a revisão da tributação de FIIs, pode exigir uma reavaliação de portfólio. Investimentos que hoje são pilares da estratégia de muitos para a geração de renda passiva e proteção contra a inflação podem perder parte de seu apelo fiscal. A taxação de dividendos, se concretizada, afetaria diretamente a estratégia de quem investe em ações pensando em fluxo de caixa. Por outro lado, se a reforma simplificar a complexidade tributária e estabilizar o ambiente de negócios, isso pode, a longo prazo, incentivar novos investimentos e trazer um horizonte mais previsível, o que é sempre positivo para o planejamento plurianual. O governo, como proponente, busca um equilíbrio que nem sempre é fácil de alcançar. As diferenças nos efeitos da reforma para o pequeno investidor versus o grande investidor também merecem destaque. Muitas das propostas, como a taxação de dividendos e a revisão da tributação de fundos exclusivos, são justificadas pelo governo como medidas para aumentar a justiça fiscal, fazendo com que os mais ricos contribuam mais. No entanto, o espectador, mesmo o pequeno investidor, pode ser indiretamente afetado. Por exemplo, se a taxação de dividendos desestimular o investimento em ações, isso pode reduzir a liquidez do mercado e o acesso a capital para empresas, impactando todos os investidores. As isenções de LCI e LCA, que são amplamente utilizadas por pequenos e médios investidores, se forem eliminadas, representarão um aumento de imposto para um público que muitas vezes já opera com margens menores. Os setores da economia também não sairão ilesos. O setor financeiro, por exemplo, pode ter que recalibrar seus produtos e serviços para se adequar às novas regras, o que pode gerar custos de adaptação significativos. O setor imobiliário, se as isenções dos FIIs forem revistas, pode ver uma diminuição do interesse dos investidores, impactando o desenvolvimento de novos empreendimentos. Setores que dependem fortemente de capital de risco ou do mercado de ações para financiamento podem sentir o peso de um ambiente menos atraente para investidores. Para ilustrar o antes e o depois da reforma, vamos a alguns exemplos práticos. Imagine um espectador que investe R$10,000
em uma LCI que rende 10% ao ano. Hoje, esse rendimento é isento de IR. Se a isenção for eliminada e uma alíquota de 15% for aplicada, seu rendimento líquido cairia para 8,5% ao ano. Outro exemplo, um investidor que recebe R$ em dividendos de ações. Atualmente, esse valor é líquido. Com a taxação de dividendos a 15%, ele passaria a receber 850, uma redução de 150. Estes são cenários hipotéticos, mas que demonstram o potencial de impacto direto no bolso do espectador. A complexidade tributária, como o antagonista, exige que o espectador esteja sempre à frente, antecipando os movimentos para proteger seu patrimônio. Diante de um panorama tão dinâmico e de tantas incertezas impostas pela reforma tributária, o espectador precisa desenvolver estratégias robustas de adaptação para proteger e otimizar seus investimentos. A primeira e talvez mais fundamental dessas estratégias é a diversificação. Em um cenário onde as regras do jogo podem mudar a qualquer momento, apostar todas as fichas em um único tipo de ativo ou setor se torna ainda mais arriscado. Distribuir os investimentos entre diferentes classes de ativos, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, multimercado e até mesmo geograficamente, pode mitigar os riscos de uma mudança tributária específica aniquilar a rentabilidade de toda a carteira. Se uma isenção for retirada, por exemplo, o impacto será atenuado se apenas uma pequena parte do patrimônio estiver exposta àquele ativo. A diversificação é a armadura contra a complexidade tributária. Nesse contexto de turbulência e redefinição, o papel de um especialista se torna inestimável. A consultoria financeira, oferecida por profissionais qualificados, pode ser a bússola que orienta o espectador através das novas regras. Um consultor financeiro atualizado sobre as propostas da reforma tributária consegue analisar o perfil e os objetivos do espectador, e então sugerir ajustes na carteira que minimizem o impacto fiscal e maximizem o retorno líquido. Eles podem ajudar a identificar quais investimentos se tornarão menos vantajosos e quais novas oportunidades podem surgir, transformando o desafio da reforma em uma chance de otimização. Não se trata apenas de pagar menos impostos, mas de tomar decisões financeiras mais inteligentes e informadas. O planejamento tributário, nesse sentido, é uma ferramenta poderosa. Não espere a reforma ser aprovada para começar a pensar em como ela afetará seus investimentos. Antecipar movimentos significa estudar as propostas, simular cenários e, se necessário, realocar ativos antes que as novas regras entrem em vigor. Isso pode envolver, por exemplo, a venda de ativos que se tornarão menos vantajosos fiscalmente antes da mudança, ou a compra de outros que podem ganhar destaque. O planejamento tributário não é uma forma de sonegação, mas sim de organizar as finanças de modo a aproveitar ao máximo as lacunas legais e as oportunidades dentro do novo sistema, minimizando legalmente a carga fiscal. É a proatividade contra a incerteza gerada pela reforma tributária. Além das estratégias práticas, é crucial desmistificar informações erradas que circulam sobre a reforma. A onda de notícias falsas e boatos pode levar o espectador a tomar decisões precipitadas e ruins. É fundamental buscar fontes confiáveis, como análises de mercado de instituições financeiras renomadas, artigos de especialistas e as próprias propostas legislativas. Muitos mitos, por exemplo, sugerem o fim total de categorias de investimento ou a tributação de absolutamente tudo, o que nem sempre corresponde à realidade das propostas. Um dos mitos mais comuns é que todo pequeno investidor será prejudicado, quando, na verdade, algumas medidas podem beneficiar a simplificação para esse público, enquanto outras podem realmente aumentar a carga. Discernir mitos de verdades é um escudo contra o pânico e a desinformação. Por fim, há uma série de erros comuns que o espectador deve evitar durante o período de transição. O primeiro deles é o desespero e a tomada de decisões impulsivas baseadas no medo. Vender todos os ativos por pânico ou mudar radicalmente a estratégia sem um planejamento cuidadoso pode levar a perdas significativas. Outro erro é a inação, ou seja, não fazer nada e esperar para ver o que acontece. A omissão pode ser tão prejudicial quanto a ação precipitada. Ignorar as discussões e as possíveis mudanças é permitir que a complexidade tributária dite o futuro de seus investimentos sem qualquer resistência. É fundamental manter-se informado, buscar orientação profissional e agir de forma estratégica, mas sempre com calma e análise. O governo, ao propor a reforma, busca objetivos macroeconômicos, mas o espectador precisa focar na proteção do seu micro-universo financeiro. Com a complexidade da reforma tributária e as incertezas que pairam sobre o futuro dos investimentos, é fundamental que o espectador não apenas compreenda as propostas, mas também internalize a necessidade de uma postura proativa.
Recapitulando os pontos mais importantes, vimos que as mudanças podem abranger desde a unificação de alíquotas até a tributação de dividendos e alterações significativas em fundos de investimento e isenções. O impacto será heterogêneo, atingindo de forma distinta investidores de curto e longo prazo, pequenos e grandes investidores e diversos setores da economia. Cenários hipotéticos nos mostraram como um simples investimento em LCI ou o recebimento de dividendos podem ter seus rendimentos líquidos drasticamente alterados. A perspectiva futura da reforma tributária permanece envolta em uma névoa de incertezas. Embora as propostas estejam em discussão avançada, a aprovação final e a forma como serão implementadas ainda são incógnitas. O processo legislativo no Brasil é dinâmico e sujeito a inúmeras negociações e emendas. O que hoje é uma proposta audaciosa, amanhã pode ser uma versão mitigada ou até mesmo arquivada. Essa volatilidade exige do espectador uma vigilância constante. É um jogo de xadrez em que o governo move suas peças visando a arrecadação e a justiça fiscal, enquanto o espectador precisa antecipar os movimentos para proteger seu patrimônio. Os desdobramentos podem ser múltiplos, desde uma simplificação tributária que beneficia a todos, até um aumento de carga que desestimule o investimento produtivo. É exatamente por isso que a importância da informação não pode ser subestimada. Em um ambiente de mudanças tão profundas, manter-se atualizado não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade imperativa. O espectador precisa ir além das manchetes e buscar fontes confiáveis, acompanhar o debate legislativo e entender as nuances das propostas. A desinformação é um dos maiores perigos, capaz de induzir ao pânico ou à complacência, ambos prejudiciais à saúde financeira. O conhecimento é a principal ferramenta para navegar na complexidade tributária. Portanto, a chamada ação intelectual para o espectador é clara. Não seja um agente passivo. Incentive-se a pesquisar mais, a aprofundar-se nos detalhes das propostas, a discutir o tema com outros investidores e, fundamentalmente, a planejar suas finanças de forma proativa. Não espere que as mudanças aconteçam para então reagir. Antecipe-se. Simule os impactos em sua própria carteira de investimentos. Considere a possibilidade de ajustar suas estratégias, diversificar ainda mais, ou buscar a orientação de um especialista financeiro que possa oferecer um planejamento tributário personalizado. O mercado financeiro é um ecossistema vivo, e a reforma tributária é um fator externo que o modificará profundamente. Pense nos seus objetivos de longo prazo: a aposentadoria, a compra de um imóvel, a educação dos filhos. Cada um desses sonhos pode ser afetado pelas novas regras de tributação. A inação ou a desinformação podem custar caro. Por outro lado, a preparação e a adaptação podem transformar um desafio em uma oportunidade de otimização. A complexidade tributária não é um monstro invencível, mas um enigma a ser decifrado com inteligência e estratégia. A mensagem final que fica é um lembrete poderoso. O futuro dos seus investimentos pode depender e muito do que você aprende e faz hoje. Não deixe que a reforma tributária seja um fator de surpresa desagradável para o seu bolso. Use este momento de discussão e incerteza como um catalisador para se tornar um investidor mais consciente, mais informado e mais resiliente. Seu patrimônio agradece. Esteja preparado, esteja informado, esteja à frente. A decisão de como enfrentar essa maré de mudanças está em suas mãos.